a matriarca, Lilian, Daniel e Rini, por último Sueli. Reunido todo o grupo Luzes e Bênçãos, seguimos com Jurimeira para tal colônia prometida. Chegamos a um grande portão de entrada de uma cidade murada, onde após pedirmos permissão, entramos. Notamos as roupas das primeiras pessoas, espíritos desencarnados, que encontramos na entrada, que eram praticamente iguais àquelas usadas no plano físico. Sapatos, calças, cinto, camisas de botão e outras coisas. Aqui, por serem os espíritos muito condicionados à vida no modelo terrestre, tudo se parece, e em alguns aspectos copia mesmo a vida que vocês levam lá. Disse inicialmente Jurimeira, em suas primeiras observações da visita que se iniciava. Em outras colônias que visitei em outros tempos não vi roupas no estilo terrestre ocidental, mas geralmente no estilo greco-romano, aqueles vestidos compridos. Disse eu a Jurimeira e ao grupo. Há uma variação muito grande entre a maneira de viver das diversas cidades do plano espiritual. Disse Jurimeira. Geralmente as pessoas não são forçadas a viver de acordo com padrões que desconhecem, pois tudo é uma questão de evolução. Os espíritos evoluídos respeitam muitas individualidades e o momento evolutivo de cada um. Seguimos observando, andando por uma rua comprida, ladeada de calçada e árvores. Havia gente indo em todas as direções. Jurimeira de repente resolveu pedir licença a uma pessoa que estava na porta de uma casa, para que pudéssemos entrar e conhecer uma casa naquele plano de vida. A pessoa consentiu com muita satisfação e demonstrou se alegrar mesmo com a nossa visita. Então entramos, primeiro Jurimeira, depois o restante do grupo. Passamos pela porta, igual a que temos em nossas casas na terra, parecendo ser inclusive de madeira, e passamos em seguida por uma ampla sala de estar. Havia quadros nas paredes, vasos decorativos, sofás, cadeiras, tapete, tudo o que normalmente vemos na terra. Como podem observar, disse Jurimeira, aqui nesta colônia as coisas se parecem muito com o que existe na terra. Aqui vocês quase nada encontrarão de diferente. As pessoas aqui, os espíritos, como vocês chamam, se sentam, apreciam arte, ouvem música, arrumam a casa, fazem limpeza, e muitas outras coisas que vocês vão observar em seguida. Continuamos entrando pela casa. Após um comprido corredor, comum nas nossas casas, chegamos a um dos quartos. Havia uma grande cama de casal, penteadeira com espelho, pente e escova de cabelo, perfumes e outras coisas que normalmente há em quarto de mulher. A pessoa que nos recebeu era uma mulher, ou pelo menos nos parecia, na sua forma. Pelo condicionamento psicológico e pela materialização do perispírito, ou corpo espiritual, que também chamam agora de corpo astral, as casas das cidades mais próximas da Terra precisam ter cama, pois as pessoas recém-desencarnadas sentem sono e dormem mesmo, penteiam os cabelos, igualzinho como faziam na Terra, se perfumam, algumas mulheres até se maquiam, e os casais que vivem juntos dormem na mesma cama, muitos até se relacionando sexualmente, exatamente como faziam quando encarnados. Terminou Jurimeira. Mas então, não há diferença em relação à vida terrena. Disse Denilza. Quase nenhuma. Respondeu Jurimeira. Mas isto é aqui, nesta cidade. Em outras colônias superiores a coisa vai mudando pouco a pouco, gradativamente, de forma quase imperceptível para a maioria dos espíritos. E se vocês forem em colônias mais elevadas, sentirão que a vida difere muito dessa que aqui se leva. O referencial vai mudando, os condicionamentos vão se desfazendo, os apegos vão sendo deixados para trás, e o ser passa a viver mais liberto de amarras, de forma muito melhor. Saímos do quarto e fomos para o banheiro que ficava no corredor. Vaso sanitário, banheira com chuveiro, espelho, toalhas penduradas, e tudo o que há em nossos banheiros. Para que essas coisas, irmão Jurimeira? Perguntou Márcia.
O perispírito do encarnado é a verdadeira réplica do corpo físico, de carne. Nele há todos os órgãos que há no corpo terreno: coração, pulmões, estômago, intestinos, rins, fígado, cérebro e sistema nervoso completo, etc. Tudo. E eles funcionam exatamente da mesma maneira que os órgãos físicos. A única diferença é que os átomos e moléculas que formam as células desse corpo dito espiritual estão um pouco mais distantes uns dos outros. A maior distância entre os átomos, maior intervalo interatômico, e também maior distância entre os componentes do átomo, como os elétrons. Ou seja, os espaços intratômicos também são maiores. E é por isso, simplesmente, que o perispírito não é normalmente visível ao olho dos humanos encarnados. Os olhos físicos possuem limites, e somente podem perceber normalmente a matéria mais condensada, que é aquela em que os átomos e moléculas estão mais próximos uns dos outros. Afastados que sejam os átomos uns dos outros, só um pouco além do que é próprio do plano físico, a matéria deixa de ser percebida pelo olho humano comum, e se torna invisível. Mas continua a ser matéria. Por isso é que os espíritos que orientaram o trabalho de Allan Kardec chamaram de semimaterial o perispírito. O referencial não deixa de ser a matéria. Mas então o corpo espiritual aqui é quase igual ao de carne, disse Jorge, que é médico na Terra. Sim, concordou Jurimeira. Circula sangue nas veias, há respiração, batimento cardíaco, cansaço físico, sono, suor, fezes, urina e tudo mais que há no corpo de carne terreno. Fezes, suor, urina? Demonstrei minha surpresa. Sim, irmão Luiz. Respondeu Jurimeira. Aqui neste nível de vida e de evolução as pessoas, os espíritos, ainda precisam se alimentar de comida como na terra. Comem como vocês, inclusive carne. Carne? Mas como? Aqui não se mata animais, indagou Daniel, tão surpreso quanto eu. Aqui também se planta, se colhe, se preparam alimentos como vocês fazem lá. E se pescam peixes nos rios e no mar, que são réplica do que existe na terra. Mas os peixes não podem morrer duas vezes, disse Rina. Propriamente não morrem, disse Jurimeira, e continuou, assim como não morrem as pessoas que vivem na terra. Eles apenas perdem mais uma camada externa do perispírito, que tem a mesma formação da carne. E assada ou cozida são comidas como na terra. Mas somente se permite comer a que é carne branca. A vermelha, de boi, ou outras não são ingeridas. Tudo visa descondicionar gradativamente o corpo e a mente, e pouco a pouco as pessoas aqui vão deixando de comer carne, e depois, em outras colônias mais elevadas, deixam também de precisar de comida. E à medida em que isso vai acontecendo, os órgãos vão se atrofiando, e perdendo a sua função desaparecem. Também aqui se aplica a teoria da evolução de Darwin, muito acertada neste aspecto. E o suor, a urina e as fezes? Perguntei curioso. Se os espíritos possuem estômago e todos os demais órgãos digestivos, e comem comida sólida, bem como ingerem líquido, como água, sopas e sucos, e seu corpo perispiritual é a réplica do físico, então há sempre resíduos digestivos que são expelidos da mesma forma, ou seja, como fezes, daí a necessidade de vaso sanitário, inclusive com o que vocês chamam de descarga. E há também esgotos público, serviço sanitário. Há formação de urina, expelida pelos órgãos próprios, igualzinho a como vocês fazem. E muita gente aqui ainda sua, quando se submete a esforço físico, como trabalho braçal. Daí a necessidade de chuveiro para tomar banho. Se não tomam banho, com toda certeza vão ficar cheirando mal, como acontece na terra. Explicou Jurimeira. Mas é tudo tão igual, disse Sueli. Se não fosse, minha irmã, explicou pacientemente Jurimeira, muita gente ficaria louca, por perda do referencial de vida que se acostumaram durante uma longa vida na Terra. Tudo a seu tempo.
A evolução não tem preço. E Deus não quer ver ninguém sofrendo por causa de uma mudança radical do dia para a noite. É preciso irmos nos acostumando aos poucos para a nova vida no mundo dos espíritos. Cada um desperta na colônia que mais se adequa ao seu momento evolutivo. Os que ainda precisam sentir a sensação de estômago cheio, vão para lugares como este, onde ainda se planta e se colhe, e se pesca, para comer. Consequentemente, precisarão de banheiro para defecar e urinar, porque farão digestão dos alimentos ingeridos. E materializados, quero dizer condensados em seus perispíritos, por maior aproximação atômica do que ocorre com os corpos mais sutis dos seres mais evoluídos, precisam descansar, dormir, tomar banho, trocar de roupa, lavar roupa, e tudo o que se faz na terra. E o trabalho aqui, Jurimeira, como é? Perguntei. Muito semelhante também ao de vocês. Agricultores, pescadores, pedreiros, marceneiros, eletricistas, etc. Há trabalho braçal, no qual se sua de verdade, como na terra. Os móveis como cadeiras e mesas são construídos da mesma forma que lá na terra, utilizando-se de ferramentas. Entalham-se madeira, pintam-se paredes, construem-se casas, etc. O trabalho é mesmo muito parecido. Deixamos a casa da senhora que muito gentilmente nos acolheu e rumamos para o centro da colônia. Praças, ruas, movimento de gente, tudo a lembrar a terra. Vivendo-se aqui, disse Angela, tem-se a sensação de estar verdadeiramente na terra. É tudo tão parecido. As roupas, os corpos, os rostos, as casas, as praças, sim, minha irmã. Concordou Jurimeira. Sem dúvida um visitante desavisado pensará estar no plano físico, nunca no plano espiritual, que vocês chamam de mundo dos mortos. Como podem ver, aqui as pessoas estão tão vivas quanto estavam na Terra, quase sem nenhuma diferença. Só mais acima, em colônias superiores, a vida começa a mudar verdadeiramente, alterando seu referencial humano. O modelo de vida da Terra não é o único nem o melhor do universo. Muito pelo contrário, ele é dos mais atrasados. O hábito de comer carne, matando os animais, o trabalho braçal cansativo, as lides variadas que surgem pelo egocentrismo dos homens, e muitas outras coisas vão desaparecendo à medida em que o ser se eleva para planos cada vez mais belos e paradisíacos. E aqui também há meios de comunicação como rádio, televisão, telefone, etc. Perguntou Lilian. Sim. Respondeu Jurimeira. E muitas rádios daqui já conseguiram entrar em contato com a Terra através do Spiricom, aparelho desenvolvido por cientistas americanos. Aqui há também computadores, o que foi criado muito antes de na Terra se sonhar com isso. Apesar de semelhante, a vida aqui é mais perfeita e muito melhor do que lá. Mesmo em colônias mais atrasadas como esta que vocês estão conhecendo. Aqui não há crime, não há polícia nas ruas, nem o tipo de política que estão acostumados a ver. Não há corrupção. Só isso, de fato, já faz desta cidade um lugar melhor para se viver. Disse Jorge. Com certeza. Concordei. E aqui serve de ponte para o progresso futuro. Depois de passar um tempo em vida semelhante a que levavam na Terra, sem choques bruscos e perda de referencial, o que traumatizaria o espírito recém-desencarnado, este começa a apreender pouco a pouco novos valores, a absorver novos hábitos, e vão se desvencilhando dos hábitos terrenos. Descondicionados, mudam para estilo de vida mais feliz, em planos superiores. Exatamente, irmão Luiz. Concordou Jurimeira. Isso é uma bênção de Deus, disse Nilza. Sem dúvida, minha irmã. Disse Jurimeira. A evolução segue seu curso normal, de forma natural e sem traumas. De outra forma haveria muito sofrimento. Quanto mais próximo do plano Terra, mais condensada e agregada a matéria, que mais se aproxima da chamada matéria da Terra. Há muito maior proximidade e semelhança do que se pensa na Terra.
Por isso é tão comum a vidência, ainda que ocasional, os transportes de objetos, as comunicações mediúnicas através da psicofonia e da psicografia. A ciência não demorará muito a desvendar o mecanismo desses fenômenos mediúnicos, que se baseiam no sistema nervoso humano e nos fluidos perispirituais. Jurimeira, perguntei. Quando se faz uma cirurgia mediúnica ou espiritual, a manipulação apenas do corpo físico ou também do perispírito? A depender do caso e da necessidade, a intervenção cirúrgica apenas no corpo físico, ou apenas no perispírito, ou nos dois. E a cirurgia no perispírito envolve corte? Perguntei curioso, depois de ouvir tanta coisa acerca da semelhança dos dois corpos em questão. Sim, muitas vezes. E nesses casos são dados pontos, feitos curativos, a drenagem, introduz-se aparelhos e muitas outras coisas que fazem na Terra. Só que aqui possuem aparelhos muito mais avançados, que na Terra nem se faz ideia. E a memória, meu irmão, perguntou Jorge, que é médico, é registrada apenas no cérebro perispiritual ou também no físico? Em ambos. Respondeu Jurimeira. Vou fazer uma analogia com a computação já conhecida de vocês na Terra. O que você registra em um computador vai para o seu banco de memória, o disco rígido. Mas você pode fazer uma cópia de segurança, não é mesmo, e guardar separadamente. E os registros são feitos magneticamente em matéria, nos chips. Quando estamos encarnados, possuímos um corpo mais sutil, o perispírito, ligado intimamente a um corpo mais condensado, o físico de carne. Assim, por consequência, dois cérebros ligados um ao outro. A memória principal está no cérebro do perispírito, pois ele sobrevive à morte corporal. A memória provisória está no cérebro do corpo físico, que se decompõe após anos de vida e desgaste. Durante a nossa vida física, na Terra, tudo o que vemos, ouvimos, cheiramos, degustamos e sentimos de formas variadas é automaticamente registrado no cérebro perispiritual, passando antes pelo cérebro físico, porque são percepções do plano físico, que passam pelos órgãos dos sentidos. Destruído que seja o cérebro físico, parcial ou totalmente, a memória física se perde, mas não a memória perispiritual, que se conserva, sendo indestrutível perispírito. A memória jamais se perde de verdade, podendo muitas vezes ficar adormecida no chamado subconsciente, ou mesmo no inconsciente. O que vocês estão vendo e ouvindo agora está sendo registrado apenas no cérebro perispiritual, porque estas percepções não estão chegando até suas mentes por via dos órgãos dos sentidos. E por que é que uns se lembram e outros não, ao retornarem ao corpo de carne, dessas experiências fora do corpo? Perguntei curioso, querendo aprender mais do que sabia. É que algumas pessoas, quando encarnam, têm na sua programação genética, no mapa cromossômico, determinadas alterações fisiológicas que as diferenciam um pouco dos demais, como diferente desenvolvimento de certas glândulas cerebrais, que permite a recordação das experiências extrafísicas. Quando você, que possui esta diferenciação, voltar ao corpo, estas coisas que ouviu e viu, ao menos em parte, serão registradas em determinada zona cerebral e poderão ser recordadas. Outros nada se lembrarão, porque a memória será registrada em zona que é do inconsciente. A sua irá para a zona determinada do consciente. Essa é uma das causas de uns de lembrarem e outros não das experiências fora do corpo. Toda a mediunidade ou paranormalidade está radicada no corpo físico também, em forma de diferenciação fisiológica, que se alcança evolutivamente. Você já vivenciou essas experiências em várias outras vidas passadas, não é a primeira. Já foi iniciado no Egito, monge budista, etc. Os que vivem isto pela primeira vez sentem maior dificuldade, e suas glândulas cerebrais ainda não estão amadurecidas o suficiente para manter o registro no consciente. Contudo, este aprendizado não se perderá. Ficará guardado na memória do perispírito,
considerado subconsciente em relação ao corpo e cérebro físicos. Irmão Jurimeira, perguntou Márcia, os espíritos neste nível de materialidade, de condensação perispiritual, atravessam uns aos outros? Claro que não, minha irmã. Estando igualmente no mesmo grau de materialidade, e muito próximo da matéria mais densa que a terrena, os seres que aqui vivem constituem uns para os outros obstáculos intransponíveis, como vocês na Terra. Chocam-se de cara. Caem de escadas quando perdem o equilíbrio. Caem da cama enquanto dormem. Um espírito para atravessar outro precisa estar em grau de materialidade muito diferente. É o mesmo que acontece quando um desencarnado atravessa uma parede no plano físico. A sua constituição atômica e molecular permite que os núcleos atômicos de seus átomos passem pelos espaços intratômicos e interatômicos, sem se chocarem, da mesma forma que as ondas de rádio e TV atravessam as paredes das casas. E isso garante a invisibilidade dos espíritos desencarnados. E pode um espírito se tornar visível aos olhos do corpo físico? Perguntou Sueli. Sim, pode. Um espírito evoluído pode por vontade íntima e poder mental agregar mais, ou seja, aproximar mais os átomos, reduzindo os espaços entre eles e assim descer ao mesmo nível de materialidade da Terra, tornando-se em consequência visível, e até tangível, podendo ser tocado, como nos estudos e experiências de William Crookes. Mas há também outro tipo de materialização, que envolve ectoplasma, e é mais utilizado por espíritos menos evoluídos. Jurimeira, seria possível presenciarmos fenômenos de efeitos físicos do lado de cá? Perguntei. Quem sabe? Tudo depende de permissão do alto. No momento isto não há. Mas você já vivenciou alguns fenômenos do lado de lá, no plano físico. Realmente. Gostaria de obter maiores esclarecimentos acerca dos efeitos físicos, dos fenômenos, como eles ocorrem. Outra hora conversaremos sobre isso. Agora precisamos voltar para o plano de vocês. Está bem. A visita foi ótima, e o aprendizado maravilhoso. Muito obrigado. Disse. Não há de quê. Respondeu Jurimeira. Retornamos todos para nossas casas, deixando Jurimeira cada um na sua, o que fez questão, por medida de segurança. E nos despedimos. 19. Uma noite de agosto do ano de 1996, antes de dormir, pensei firmemente em meu protetor espiritual e o chamei mentalmente, a fim de me levar a uma colônia no plano espiritual onde pudesse pesquisar e aprender mais acerca do corpo espiritual ou perispírito. Fiz orações antes de me deitar, e fui dormir relaxado. Depois de algum tempo, estava de pé junto à cortina da janela, porém sem enxergar quase nada, devido à grande escuridão que cobria o meu quarto. O breu era quase completo. Apenas senti a cortina no meu corpo. Senti o contato físico, mesmo estando fora do corpo de carne. Devia ser pela presença de uma réplica da cortina em meu quarto, naquele ambiente. Levei então algum tempo ali pensando em um determinado ser encarnado, e de repente ouvi a voz de Sanacan dizer pronto. Senti a sua presença a meu lado. E perguntei. Mestre, por que não estou enxergando direito? Está tudo escuro aqui. Porque ultimamente você tem estado com a frequência vibratória mental baixa, o que tem mantido seu corpo espiritual muito materializado, muito próximo do grau de agregação atômica e molecular do corpo que vocês chamam de físico. Mestre, mas o meu estado mental é capaz de me impedir de ver com este outro corpo? Claro. Muito materializado o corpo espiritual, você não consegue ver em todas as direções, nem por toda parte do corpo, mas tão somente da mesma forma e com os mesmos limites do corpo de carne. Assim, no momento, você somente consegue enxergar-se à luz material. Como seu quarto está escuro, na dimensão física, mesmo fora do corpo físico você não pode enxergar com a ausência de luz.
Então foi por esse motivo que em outras oportunidades também saí do corpo sem nada a enxergar. Disse-me lembrando de experiências vividas anos antes. Exatamente. Só que das outras vezes, e naquela época, você não estava preparado e maduro o suficiente para entender isso. Precisou estudar mais acerca de química e física para melhor compreender determinados fenômenos. Mestre, gostaria de entender melhor a relação da mente com o corpo espiritual, e com o físico. Ainda tenho dúvidas quanto aos estados da mente, e como dominá-los. Tudo bem, meu filho. Vamos conversar sobre isso. Mas vamos sair daqui. Está bem. Concordei. E saímos de meu quarto, juntos, pela janela, voando. Breve estávamos na beira de um lago que não reconheci. Mestre, que lago é esse? Estamos no Himalaia, na região do Nepal. É um pequeno lago que gosto muito. Aqui é um excelente local para meditação sobre a mente. Por quê? Perguntei curioso. Você logo descobrirá. Está bem. Sentamos perto do lago, em duas pedras ali existentes, de bom tamanho, arredondadas. E começamos a dialogar sobre a mente. Beto, disse Sanakhan, olhe para as águas do lago. Elas estão aparentemente paradas, imóveis, não é mesmo? Sim, aparentemente. Não há ondas na superfície do lago, não há qualquer agitação nele. Assim é na dimensão do absoluto, de Deus. Disse Sanakhan e completou, calma, repouso, tranquilidade. Mas por trás dessa aparente mobilidade, está o maior movimento, a maior vibração, a mais rápida frequência vibratória do universo. Ali estão as partículas menores do cosmos, base de toda a matéria. É o fluido cósmico universal, como chamaram os espíritos que trabalharam com Allan Kardec. E a consciência cósmica está associada a esse fluido matéria elementar. Como já conversamos em outras oportunidades no passado, consciência e matéria estão ligados de forma indissolúvel. Sem uma base material, ou fluídica, como queiram, Deus seria reduzido a nada. Deus é a mente pura, enquanto não manifestado. Disse ao mestre, apenas lembrando os ensinamentos antigos por ele passados. Sim, Beto. Mente pura, consciência pura, ou simplesmente mente, ou consciência. E ele está associado ao movimento vibratório mais rápido que existe. Quanto menor uma partícula, mais rápido seu movimento. Os elétrons já conhecidos parcialmente pelos homens estão longe de serem os corpos menores e de se locomoverem mais velozmente. Há velocidades inimagináveis para vós humanos encarnados, mestre. E o que são os estados mentais, ou estados da mente, ou estados da alma ou espírito? A começar pelo absoluto, seu estado mental é o de paz absoluta, a maior tranquilidade, repouso, serenidade e tudo que a isso se relacione, ainda que contendo nele o movimento mais veloz, em termos vibratórios. E como perdemos isso com o nosso surgimento enquanto entidades individualizadas? É que no processo de agregação de matéria, que alguns chamam de involução, ou condensação de energia e matéria, aquela consciência cósmica aberta começa a se fechar na matéria agregada, conforme em outra época vimos, na obra anterior. E nesse fechamento consciencial, e com o contato com o universo fenomênico, com todas as experiências nos reinos vegetal e animal principalmente, e depois no humano, vamos absorvendo experiências e valores, gostos e desgostos, alegrias e dores, etc., modificando pouco a pouco o nosso estado mental. Mas, mestre, e qual a relação entre os estados mentais e o grau de materialização ou agregação do corpo, ou corpos? É que à medida em que a matéria vai se agregando, ou condensando, como costumais dizer, da matéria elementar até o mineral sólido, a mente, a consciência, vai se embotando, vai se tornando cada vez mais inconsciente. Depois, a muito custo, vem a autoconsciência, a noção do ego, e em seguida a autoconsciência,
com a realização espiritual ou iluminação. E os estados da mente mudam em cada fase da vida e da evolução do espírito. Cada estado da mente e cada grau de consciência está associado a um grau de agregação atômica e molecular, ou grau de materialização. Quer dizer então que a cada estado mental corresponde um grau ou estado de materialização do corpo do espírito? Perguntei já antevendo a resposta. Sim, Beto. A total inconsciência do mineral está associada ao seu grau de matéria. O vegetal, um pouco mais aberto para o meio exterior que o seca, já tem a sua forma mais plástica e imutável, e vive a fase da vida orgânica. O animal que se movimenta e começa a pensar um pouco já está em nível de consciência muito acima do vegetal e do mineral. E o homem que tem consciência do seu eu tem um corpo físico mais refinado e evoluído, que lhe capacita a sentir mais o meio ambiente, e a permutar mais com ele. Seu cérebro é maior e mais sensível. E por isso serve como melhor instrumento para levar as informações para o espírito, bem como para trazer deste para o corpo e para o meio ambiente. E o corpo espiritual? Da mesma forma, à medida em que a consciência fechada no mineral começa a se abrir, o corpo espiritual começa a se desmaterializar. Isto significa que a agregação atômica e molecular vai sofrendo transformações gradativamente, do grau mais materializado e condensado do mineral para o mais sutil do vegetal, deste para mais sutil ainda do animal, e deste para o ainda mais sutil do homem. E a cada grau de sutileza e desmaterialização do corpo espiritual, corresponde um nível de consciência ou estado mental. Não se pode, por exemplo, comparar o grau de materialidade do corpo espiritual de uma lagartixa com o do homem das cavernas, nem o deste com o homem moderno. E ainda não se pode comparar o corpo espiritual de um homem de pouca evolução com o de um Chico Xavier, por exemplo. O grau de condensação ou agregação molecular é muito diferente entre eles. E por isso os dois não podem viver no mesmo nível no plano espiritual após deixarem o corpo físico, seja pela libertação parcial e temporária da alma durante o sono, seja após o desencarne. Mestre, já sei, pois aprendi com o irmão Jurimeira, que as pessoas muito presas ao plano físico, muito apegadas à matéria, e às suas sensações que recebem pelos sentidos físicos, quando deixam o corpo, seja de forma temporária ou definitiva, mantêm o seu corpo espiritual ou perispírito como uma réplica completa e total do corpo de carne. Mantém todos os órgãos, as células, como se fosse um ou outro corpo, podendo suar, sentir fome e frio, sede, sono, cansaço, defecar e urinar, etc., tudo que faziam no corpo enquanto vivos. Exatamente, meu filho. Jurimeira ensinou muito bem ao seu grupo. Agora, é importante ter em mente que esse grau de materialização é dependente sobretudo do estado mental, do grau de consciência, muito mais do que dependente de alimentação. A ingestão de carne faz o homem absorver em seu corpo espiritual as substâncias que compunham em parte o seu corpo espiritual, a parte mais condensada, e que faziam parte mais do plano físico do que do espiritual ou astral. É o que vocês na Terra hoje chamam de ectoplasma. Mas o grau de consciência, abertura, e o estado mental são muito mais determinantes do grau de materialidade do corpo espiritual do que tudo mais junto. Assim, uma pessoa que está sempre amando de verdade, não apaixonada, que é outra coisa menor e mais mesquinha, ou está sempre fazendo o bem, ajudando de forma desinteressada, ou ainda sempre pensando o melhor, sempre otimista, e acima de tudo aqueles que são verdadeiramente espiritualizados, estes, ainda que comam carne diariamente, terão um corpo espiritual muito menos materializado do que as pessoas que não comem carne mas são mesquinhas, egoístas, brigonas, intolerantes, irritadiças, impacientes, etc. Isto porque os fluidos ou substâncias da carne podem deixar o corpo espiritual rapidamente, de acordo com uma vontade firme, e uma mudança de hábitos após a morte.
Mas mudar a consciência e o estado mental nem sempre é tão rápido nem tão fácil. Então, mestre, perguntei, aqueles que se mantêm em estado mental prolongado de angústia, depressão, ódio, rancor, inveja, desejo de vingança e outros estados mentais negativos estão automaticamente condensando, agregando e materializando mais o seu corpo sutil, o corpo espiritual? Sim. Como disse antes, a cada estado mental corresponde um grau de agregação ou materialização do corpo espiritual. O amor é um estado mental, estado da alma, ou estado de espírito. E é um estado prolongado, que pode ser muito duradouro, até eterno. E esse estado mental está associado a maior velocidade de vibração, e a menor grau de materialização e condensação molecular. Assim, quanto mais próximo desse estado mental estiver o ser, mais sutil será o seu corpo espiritual, e mais veloz a sua vibração e emissão de energia e fluidos. Deus é amor, o mais puro amor, e por isso nele estão as vibrações mais rápidas. Mestre, o amor está no polo oposto ao ódio. Em termos de estado da mente, sim. O ódio, como o amor, é também um estado da mente, da alma, que pode ser mais ou menos prolongado. Está associado a uma velocidade vibratória atômica muitíssimo inferior à velocidade vibratória do amor. E produz por isso maior agregação molecular. Por quê, mestre? Porque quanto mais rápido o movimento interno de um átomo, mais afastado ele se mantém de outro átomo, porque mais instável qualquer ligação entre eles, devido à energia cinética neles contida. E quanto menor o movimento atômico interno, mais fácil a ligação com outros átomos, a agregação molecular. No plano de Deus, os átomos elementares estão mais soltos, e em movimento livre maior e mais vibrátil. No plano físico da Terra, no mineral, os átomos estão mais presos, agregados, formando substâncias químicas. Sua vibração, no reino mineral, é reduzida, e aumenta à medida em que os elementos compõem cada um dos reinos seguintes. O corpo espiritual humano é composto realmente pelos mesmos átomos do plano físico, porém o espaço entre os átomos, nesse corpo, é maior. Há maior espaço interatômico, e consequentemente molecular. Por isso o corpo espiritual em seu estado normal não pode ser visto, captado, pela vista humana comum. E por ter esse maior espaçamento atômico e molecular, o corpo espiritual pode atravessar paredes no plano físico, que não constituem obstáculo para ele. Os núcleos atômicos passam pelos espaços dos outros átomos, e devido também a esse maior espaçamento, não há mesmo atração atômica, química, a impedir que um corpo atravesse o outro, de grau de materialização diferente, como o corpo espiritual e um corpo sólido da Terra, uma parede, por exemplo. Mestre, a sensação que sinto quando atravesso uma parede devagar tem algo a ver com a atração atômica, ainda que não suficiente a impedir que atravesse. Sim, tem. O que você sente é exatamente a atração atômica fraca, mas que dá para ser sentida pelo corpo espiritual. E quanto mais reduzida a sua vibração interior, pelo estado mental, e consequentemente mais materializado o corpo espiritual, mais você sentirá essa reação dos átomos da parede quando tentar atravessá-la. Então é por isso que alguns espíritos, mesmo desencarnados, não conseguem atravessar uma parede terrena. Sim, Beto. Se o espírito está envolto por um corpo de substância por demais materializada, muito próximo mesmo do grau de matéria terrena física, devido ao seu estado mental, psíquico, a repulsão química será tão forte entre os átomos da parede do seu corpo espiritual que ele não conseguirá suplantar essa força. A parede, nesse caso, será verdadeiro obstáculo para o corpo espiritual, opondo-lhe resistência, e somente abrindo a porta ele poderá entrar numa casa. É por isso que já vi em reunião mediúnica o coordenador mandar abrir a porta para que um espírito entrasse. Exatamente. Isso é um fato, e que pode ser explicado cientificamente.
Nada de místico. Mestre, como fator determinante de maior ou menor materialização do corpo espiritual, o Senhor colocaria os sentimentos, as emoções ou os pensamentos. Beto, é preciso que se faça distinção entre esses estados mentais. Quando falamos em mente, estamos falando de psique. Olhe para o lago aí na frente. Agora ele está parado, imóvel, na sua superfície, não é? Sim, mestre. Digamos, apenas como comparação didática, que esse lago é uma mente. E que ela agora está calma, sem ondas de agitação. Não há pensamentos se movendo. Há apenas um sentimento perene, constante, estável, de amor. Este é um estado mental duradouro, permanente. E ele acalma a mente, e a mantém calma, em paz, serena. Vamos agora colocar um pensamento agitado, a gerar uma emoção rápida, como uma raiva. Sanakan jogou uma pedra no lago, e logo ondas se formaram ao redor do local onde a pedra caiu, e se deslocaram para a periferia do lago. E depois de algum tempo, as ondas cessaram, e o lago novamente se acalmou. A raiva passou, disse Sanakan, pois ela é sempre passageira. A pessoa se dominou e neutralizou o efeito da emoção gerada por uma situação ou um pensamento. Mas ela poderia ter tido existência mais duradoura, se alimentada pelo pensamento. Exatamente, Beto. E é aí que nós chegamos à conclusão de que é o pensamento que alimenta e dá durabilidade maior ou menor às emoções e sentimentos. Uma raiva pode ser alimentada por você mesmo, ou pode ser dissolvida rapidamente, tudo de acordo com a sua firme vontade. E o ódio? Emoção de longa duração, ou estado mental prolongado, que também é considerado sentimento. Para mim, meu filho, a distinção entre emoção e sentimento está tão somente na duração do estado mental. Se duradouro estado, chamo de sentimento, se de curta duração, emoção. Assim, considero o amor e o ódio sentimentos. A raiva é emoção, porque é passageira e rápida. O ciúme permanente é sentimento, e mesquinho, pequeno. A inveja, se permanente, sentimento. Alegria estável, sentimento. Alegria ocasional, emoção. Tudo depende da duração e profundidade do estado mental, ou da alma. E a insatisfação? Se prolongada, sentimento, e é imensamente autodestrutiva, muitas vezes gerando até o chamado câncer. Mestre, todos os estados mentais que geram agitação e conflito na mente são negativos? Sim, pois produzem sofrimento para a pessoa, e produzem desequilíbrio energético e físico. Um estado negativo mental como a depressão, por exemplo, baixa a vibração atômica na mente, produzindo mais agregação molecular em todo o corpo espiritual. Corpo e mente estão ligados profundamente, e de forma indissolúvel, como espírito e matéria. As alterações na mente se refletem no corpo sutil, e também no mais material, que vocês chamam de físico. Por isso é que as emoções, os sentimentos e os pensamentos se refletem no corpo, gerando as doenças ditas psicossomáticas. Não pode haver saúde verdadeira e permanente no corpo mais material sem a correspondente saúde e equilíbrio na mente. É preciso termos pensamentos coordenados e equilibrados, sob o nosso domínio, e não livres para fazerem os estragos que quiserem. Os pensamentos podem alimentar ódio, inveja, rancor, discórdia, ciúmes, etc., a depender do direcionamento que lhe dermos. Daí a importância do que diz Jurimeira, o autocontrole é a chave da evolução. E é mesmo. Você pode e deve ser senhor dos seus pensamentos, pode e deve disciplinar-se mentalmente. Pode, querendo, e você sabe muito bem disso, afastar qualquer pensamento da mente, principalmente aqueles desequilibrados que lhe ocorrem. Tem razão, mestre. Quando quero, afasto da mente qualquer pensamento. Mas às vezes deixo-os soltos, e fico curtindo o seu caminho, quando eles me dão prazer. Sei disso, meu filho. Mas é preciso ter autodisciplina,
para crescer mais espiritualmente. Sem disciplina ninguém vai muito longe. E a mente pode ser disciplinada, e acho mesmo que deve ser. E também as emoções devem estar sob o nosso domínio. Se uma raiva pode ser controlada quase que imediatamente, também podemos controlar a inveja, os ciúmes, o despeito, a ambição, e todos os estados mentais negativos. Através de utilizando o próprio pensamento podemos obter completo domínio sobre nós mesmos, em todos os aspectos, como pensamentos, emoções e sentimentos. Basta mentalmente, por meio do pensamento, darmos comandos mentais firmes e resolutos para nós mesmos, nessa ou naquela direção. Vou me acalmar, e vou me manter mais calmo de agora em diante. Isso funciona. E se surgir em seguida um impulso de agitação, de nervosismo na mente, simplesmente o bloqueamos, dizendo mentalmente que não vamos nos agitar nem ficar nervosos com aquela situação ou pessoa. Aí, nesse processo, entra o autoconhecimento. Exatamente, Beto. É preciso estarmos atentos a tudo, o tempo todo, mas sem nenhuma tensão na mente. Atenção sem tensão. Vigilância relaxada. E domínio sobre sua própria mente, apenas e unicamente por vontade pessoal. Isso funciona. Você pode se controlar sempre, em qualquer situação. Veja os atletas, os músicos, os atores, como conseguem dominar as emoções e fazer o que querem. É importante afastar da mente qualquer pensamento ruim, toda emoção que causa intranquilidade, todo sentimento pequeno, seja do ponto de vista humano ou espiritual. Pensamentos conflitantes são como pedras jogadas constantemente no lago, gerando ondas sem cessar. E uma mente cheia de ondas o tempo todo é uma mente intranquila, sem paz. Mestre, o senhor faz distinção entre mente e coração? Bem, meu filho, pensar e sentir são coisas um pouco diferentes, se bem que muitas vezes indissociáveis. O pensamento pode ser anulado rapidamente, por vontade. O sentimento, o sentir, nem sempre. O sentir veio antes do pensar. Sim, Beto. Desde célula você já sentia. As plantas sentem, os animais sentem. Mas só nos animais superiores a faculdade de pensar começa a surgir. Um cão doméstico pensa, toma decisões, sente ciúmes, aprende coisas que lhe ensinam, ama, guarda raiva, fica neurótico, etc. Aproxima-se, muitas vezes, da natureza humana, não é mesmo? Há cães que parecem gente. E há um corpo para as emoções e outro para a mente, ou os pensamentos. Falam em corpo mental e corpo emocional, não é? E é por isso que pergunto. Disse. Algumas correntes espiritualistas falam que os homens possuem um corpo emocional de desejos, e um corpo mental. Acaso possuímos enquanto encarnados um corpo emocional de desejos destacado do corpo mental, quando deixássemos o que eles chamam de plano astral, que está associado ao corpo emocional de desejos, indo para o plano mental, não sentiríamos mais desejos, nem teríamos mais emoções. Se ao menos separassem as boas emoções e desejos positivos dos negativos. Mas então teríamos dois corpos emocionais, um para as boas emoções e bons desejos e outro para as emoções e desejos ruins. Mestre, isso soa meio estranho. Em relação ao corpo mental, quando passássemos do plano mental para o plano intuicional ou búdico não mais pensaríamos. É por causa desses e outros raciocínios, além da minha própria experiência pessoal, que entendo que não há propriamente um corpo mental. Ele é apenas o envoltório da mente, e como esta nos acompanha desde a nossa criação e nos acompanhará eternamente, sempre com mudanças, não há um corpo mental como há um físico. Sempre, daqui para frente, e já há muitos milhões de anos, estaremos pensando. Mas a mente estará sempre mudando, e se relacionando com matéria de vários graus. E o corpo emocional, mestre? Da mesma forma, emoções teremos sempre, mas não desequilibradas.
Jamais deixaremos de ter emoções. Ou você acha que Jesus no plano em que se encontra não sente emoções, como por exemplo quando recebe um amigo que há muito estava perdido na matéria e acaba por subir para planos superiores? E o corpo búdico ou intuicional? A intuição apenas começa a surgir para a humanidade, e a acompanhará eternamente. Assim, que necessidade temos de um corpo só para a intuição? Então, mestre, na sua visão e experiência, não existem tantos corpos, como o etérico, o astral, o mental e o búdico? Não, Beto. Vou lhe explicar de outra forma. Não há descontinuidade entre a matéria elementar do plano divino ou do absoluto e a matéria física do plano físico. A gradação é infinita. Imagine um vidro escuro degradé. Você não consegue ver a linha de demarcação e separação. Ou lembre do arco-íris. Você não vê o ponto de mudança de cores, a separação. Assim é com a matéria e a energia. E assim é a evolução do espírito, nas passagens dos reinos mineral para o vegetal, deste para o animal e deste para o mineral. No seu estado atual de evolução, Beto, você está envolvido por matéria desde a elementar do plano do absoluto até a mineral do plano físico. E é impossível você separar ou mesmo contar graus de condensação de matéria ou energia. Mas e os 7 planos e 7 subplanos? Necessidade humana é de racionalizar, dividir, separar, contar, e sempre de acordo com a visão do momento, de acordo com conceitos e condicionamentos, como religião e filosofia, ou ciência. Por isso estabeleceram 7 planos, ou 7 céus, 7 subplanos para cada plano, 7 chakras, 7 anos, 7 dias para a criação, 7 dias da semana, etc. Sempre 7. Então não há realmente essa divisão de planos, disse por fim. Não, Beto. E é chegada a hora de quebrar com essa tradição secular mística. Você já foi parado mesmo viu alguma vez a fronteira entre 2 planos ou subplanos, em suas viagens fora do corpo? Não. Respondi sorrindo. É porque simplesmente não há fronteira, não há linha de demarcação perceptível para o espírito. Mera convenção, o que foi estabelecido por algumas correntes esotéricas. E a sua antiguidade não lhe confere o domínio da verdade imutável, mestre. E o duplo etérico, ou corpo etérico. Como um corpo propriamente dito também não existe. Não é um veículo de manifestação do espírito. O duplo, que é etérico, porque etéreo para a visão humana, é o corpo espiritual, que os espíritos chamaram de perispírito na obra de Allan Kardec. O duplo etérico na verdade é apenas o perispírito, visto por videntes e chamado de duplo etérico. É uma duplicata do corpo físico, e por isso foi chamado de duplo. E etérico vem de etéreo. Na verdade, meu filho, acho mais razoável a noção e ensinamento dados através de Allan Kardec, do perispírito. Este sim, um corpo, que é o que você vê em mim e eu em você, e que pode se apresentar em graus de materialização infinitos. Nele há a matéria que vai desde a do plano físico, no caso do encarnado, até a do plano de Deus, a matéria elementar. Mas é a separação do duplo etérico do corpo físico? Nunca se dá de forma total, pois do contrário ocorreria a morte corporal. Na verdade, quando você sai do corpo, a depender do seu grau de consciência, do estado mental, você atrai para o perispírito ou corpo espiritual sutil mais ou menos matéria densa, da Terra. A parte mais material do corpo espiritual ou perispírito normalmente não se afasta do corpo de carne, pois do contrário acarretaria problemas físicos. O que chamaram de ectoplasma é apenas a parte mais material e apreensiva da substância que compõe o perispírito, ou corpo espiritual. E ela às vezes é visível até a olho nu, quando mais material. Leva consigo o ectoplasma a matéria física, como água, proteína, carbono, fósforo e outras substâncias. Mas a parte menos material do corpo espiritual ainda não pode ser percebido pelos olhos humanos e seus aparelhos portáteis. Contudo,
átomos e elétrons no corpo espiritual, e talvez se fosse ele bombardeado no que vocês chamam de acelerador de partículas, onde fazem experiências físicas com a matéria e suas subpartículas, pudessem os cientistas detectar a matéria do corpo espiritual, que não é algo tão distante assim do homem, pelo menos os corpos dos espíritos menos evoluídos, que em muito se aproximam e se assemelham do homem na sua constituição molecular e atômica. Não sei quem se ofereceria a ser bombardeado por partículas no acelerador. Sannakan riu ao terminar de falar. Mestre, esse corpo espiritual é muito plástico, muito maleável, e pode se separar do corpo de carne. Pode ele também de destacar no plano espiritual? Beto, como eu disse antes, na emancipação da alma, o desdobramento, ou ainda a projeção astral, o corpo espiritual ou perispírito não sai por inteiro do corpo físico. Ele se elastece, ficando a parte mais material no corpo, em suas células, e a parte menos material acompanha o espírito em sua viagem no mundo espiritual. E ao se elastecer, forma-se um cordão ou fio de matéria, ou fluido, ligando as duas partes que se desprenderam parcialmente. É o que chamam de cordão de prata. É essa parte fluídica que fica no corpo físico que chamam de corpo duplo etérico. Perguntei. Sim, e que por observação incompleta apenas por meio de evidência de umas poucas pessoas acabaram por estabelecer uma verdade. Mas essa verdade não é real. Quando você, que está encarnado, está no corpo, integrado a ele, nenhum vidente pode ver e distinguir corpos separados, e isto porque somente se vê uma unidade, que é o corpo espiritual, ou perispírito. E ele, como já disse, contém matéria de todos os níveis e planos do universo. E as emoções ou os pensamentos não separam corpos, nem formam corpos. Eles apenas fazem o corpo espiritual mais ou menos materializado, do ponto de vista de vossa matéria terrena. Enquanto o amor separa e afasta as moléculas desse corpo sutil, sentimentos como o ódio aproximam mais as moléculas, tornando o corpo espiritual mais material, mais semelhante ao corpo físico, mantendo assim o espírito desencarnado ou encarnado fora do corpo em planos ou zonas mais próximas da crosta terrena, onde tudo se assemelha à Terra. Por isso é tão importante cuidar de nossa casa mental, não é, mestre? Sem dúvida, meu filho. Cuidar das emoções, dos pensamentos e dos sentimentos. Amar, perdoar, ajudar. Tudo que nos leve para cima, na escala evolutiva, mestre, e pode haver desdobramento ou projeção da consciência no plano espiritual? Perguntei curioso. Sim, meu filho. Da mesma forma como ocorre no plano físico, pode o corpo espiritual se elastecer e se duplicar no plano espiritual, ficando uma parte de sua matéria em um plano, a matéria mais densa, e outra parte, menos densa, que leva a consciência, pode subir a planos mais elevados, em verdadeiro desdobramento ou projeção. Mestre, como valeu essa nossa conversa de hoje? Nunca vou esquecer. Volte sempre para trocarmos ideias. Sempre que conseguir virei procurá-lo. Agora volte para casa, e também tenho uma tarefa a cumprir. Muita paz, meu filho. Muita paz e muito obrigado, mestre. Voltei para casa em paz, e cheio de novidades sobre o corpo espiritual. Havia muito o que meditar e assimilar. 20. Passei alguns dias meditando acerca do planejamento reencarnatório no mês de setembro de 1996. E por isso um dia pedi, ao me deitar, que pudesse ser levado a uma colônia, e a um setor ou departamento que cuidasse disso. Não me recordo do momento em que deixei o corpo, mas me lembro de estar já em um prédio, acompanhado de Sannakan, que me levou até o departamento reencarnatório da colônia Nova Esperança. Ficando esta, segundo ele, próximo da Terra. Já estivera lá anos antes. Andamos por vários corredores e por fim chegamos na sala do coordenador geral do departamento, que me foi apresentado por Sannakan como Alan. Muito prazer. Disse-lhe.
É uma grande alegria receber amigos do mestre Sanakan aqui. Disse Alan. Trouxe o irmão Luiz para que aprendesse um pouco mais acerca da programação reencarnatória, e possa escrever sobre isso.